Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar. Pai, obrigado porque temos a Tua palavra e ela é alimento para a gente. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale de maneira muito especial ao nosso coração nesta noite, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos algumas histórias de alguns homens da Bíblia, são homens e também mulheres. Quando a gente olha algumas histórias bíblicas de homens e mulheres, a gente vê na vida desses homens e mulheres uma presença de Deus tão significativa, uma vida que, a despeito de toda a circunstância humana, eram homens e mulheres que devotaram a sua vida ao Senhor, que a gente, de tal forma que a gente para e pergunta de alguns momentos, assim, meu Deus, como é que pode ele ter conseguido vencer todas estas lutas e todas essas barreiras? A Bíblia, quando vai falar a respeito de Elias, vai dizer lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai dizer para a gente: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que a Bíblia vai ensinar para a gente é que estes homens que viveram no passado são homens normais, comuns, como eu e você. São mulheres que tiveram carne e osso, são mulheres e homens que tiveram a sua alegria e também tiveram a sua tristeza. Tiveram momentos alegres, momentos tristes, passaram por tribulações, passaram por dificuldade, passaram por provações, assim como nós também passamos. Mas uma coisa em comum que me chama a atenção na vida desses personagens bíblicos, quando eu começo a estudar, é a presença de Deus no coração deles. É a vida comprometida com o Senhor, a ponto dessas pessoas passarem por determinadas circunstâncias na vida e, ao invés de se prostrarem, ao invés de dizer para Deus: Senhor, por quê? Por quê? Ao invés de chegar para o Senhor e começar a questionar a situação vivida momentaneamente, e às vezes, irmãos, nós somos levados a isso. Quantas vezes nós nos perguntamos, sabe, no íntimo do coração, de verdade, quantas vezes você já chegou para Deus e chegou diante de Deus e perguntou para Deus: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tantas tribulações? Quantas vezes a gente chega para Deus e pergunta para Deus: Senhor, será que nós vamos aguentar?
Mas algo em comum na vida de todas essas pessoas, que fez com que essas pessoas fossem quem elas são, e trouxessem para a gente um grande exemplo de vida, trouxessem para a gente um legado importantíssimo. Não era o fato dela ser quem ela era, não era o fato dela ter nascido diante da família A, B, C ou D, mas o que torna essas pessoas especiais é algo divino. O que torna essas pessoas especiais, de maneira especial nesse texto, é a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia como um todo, ela vai dizer para a gente, o convite de Deus para a gente é: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, ter esta busca verdadeira, genuína, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no nosso coração. Porque enquanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, menos Davidson eu serei. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, menos você será. Enquanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, menos glorificado você será, e mais glorificado Deus será através da sua vida. Eu olho para a história de Estevão, eu tenho muitas perguntas para fazer a Deus no céu, muitas. Dentre muitas perguntas, dentro dos propósitos de Deus, mas quando a gente olha para a história de Estevão, é uma história curta. Mas uma história curta, mas uma história curta, mas uma história linda. A história de Estevão. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus ele testemunha acerca de algumas pessoas. Geralmente nós fazemos isso, falar bem de alguém, quando este alguém faz o quê? Parte para uma melhor. Eu acho que os elogios mais bonitos que eu já ouvi são de pessoas quando lá estão no sepultamento e quando vai falar daquela pessoa que já partiu. Diz, olha, essa pessoa era maravilhosa. Quando estava vivo, quando estava ainda em vida, ela era. Aqui é o próprio Deus falando acerca de algumas pessoas. Eu não sei se você já percebeu a respeito disso, mas é impressionante ver Deus falar de algumas pessoas e ele de fato podia falar, porque Deus não conhece apenas a aparência, Deus conhece o coração, e quando Deus fala de algumas pessoas, Ele fala de fato de alguma verdade, não de uma vida aparente, não de alguém que demonstra ser aquilo que não é, mas de alguém. Quando Deus fala de Gideão, Ele chega para Gideão e olha para Gideão e fala para Gideão, você é homem valente. Quando Ele vai falar de Abraão, Ele vai chegar para Abraão e falar assim, Abraão, você é de fato meu amigo. Quando Ele vai falar de Jó, Ele olha para Jó e fala para Jó, Jó, você é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando Ele vai falar a respeito de Davi, Ele olha para Davi e fala de Davi, este é homem segundo o meu coração. Quando Ele olha para Salomão, Ele fala, este é homem cheio de sabedoria. E nesse texto especial, esse texto ele vai falar sobre Estevão. E o que torna Estevão especial é essa presença da ação do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, ele vai falar da descida do Espírito Santo. E Jesus preparando os seus discípulos para este momento, Jesus fala para os seus discípulos, quando antes de ser levado ao céu, fala para os seus discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestidos de quê? Poder. Que vem do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus Cristo disse para a sua igreja, meus queridos, olha, quando eu for ao céu, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a vida da igreja e vocês não comecem a igreja sem a minha presença.
porque não vai adiantar nada. Não há resultados na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, sem a presença do Espírito Santo de Deus. O que te torna a igreja não é o fato de você ter sido recebido como membro comungante de uma igreja, mas o que te torna de fato igreja é você ter no seu coração o selo da presença do Espírito Santo de Deus, que aí sim você passa a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6 começa falando a respeito do crescimento da igreja. E diante do crescimento da igreja, os apóstolos eles ficaram atarefados por demais. E eles tinham que servir à mesa e também cuidar da leitura da palavra e dedicar-se à oração. Aí os apóstolos reunidos disseram: olha, não é razoável que a gente deixe de ler a palavra e deixe de ter uma vida de oração para poder servir. Vamos eleger um grupo de homens, diáconos, para poder servir a igreja, porque as esposas gregas, os helenistas, não estavam sendo servidas na distribuição dos alimentos, e eles estavam reclamando. Então elege homens, e um desses homens é Estevão. Esse texto, queridos irmãos, ele nos ensina sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nos fala de marcas presentes. Quais são essas marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? E em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem o seu prazer em servir. Capítulo 6 de Atos, versículo 2 a 5 vai dizer: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ao invés de nascer no seu coração um sentimento de grandeza, mas ao invés de nascer no seu coração um sentimento de que alguém era alguém que deveria fazer parte de uma cúpula, de uma diretoria, de um cargo importante, Estevão, ele se coloca à disposição de servir ao Senhor. Aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus são aqueles que servem. Estevão se dispôs não apenas a servir o seu próximo, mas principalmente em servir ao Senhor, servindo ao próximo. E nós precisamos, irmãos, quando Jesus Cristo ele vai falar a respeito deste assunto, ele vai falar que maior é aquele que serve. Jesus ele foi destituído de toda a sua glória, ele deixou a sua glória, ele habitou entre nós, ele se fez homem, ele viveu da vida comum da humanidade, porém sem pecado, e ele demonstrou para a gente vários gestos e várias atitudes de humildade, de servidão. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a servir. Somos convidados a servir. A outra coisa que a gente aprende nesse texto é que uma pessoa cheia do Espírito Santo apresenta evidências claras da presença de Deus. Atos capítulo 6, do versículo 15, quando ele vai dizer: todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Você já foi em determinado lugar e alguém chegou para você e perguntou para você: você é evangélico, não é? Já aconteceu com você alguma vez?
E aí você responde: sou evangélico. Aí a pessoa responde do outro lado: eu sabia. Quantas e quantas vezes a gente ouve histórias acontecendo com irmãos nossos. Assim era Estevão. Estevão, ele estava diante do Sinédrio. E diante do Sinédrio ali, o Sinédrio, ele já havia colocado em prática o seu plano, que foi crucificar Jesus Cristo. E acharam que, uma vez crucificado o líder dos cristãos, o cristianismo estava de uma vez por todas aniquilado. Só que eles não sabiam, não entendiam que o cristianismo ele não morreu com a morte de Jesus Cristo. Pelo contrário, houve uma explosão, um incendiar do Espírito Santo de Deus no coração de toda a igreja, quando houve o derramamento do Espírito Santo, e essa igreja ela sai para poder evangelizar, evangelizando cantos e recantos, através da dispersão, porque esta igreja ela foi dispersa por causa da perseguição. A igreja teve que sair de Jerusalém fugida, porque havia uma grande perseguição aos cristãos. E quando esta igreja ela fugiu, sendo perseguida para vários cantos e recantos, a palavra de Deus estava sendo levada junto com esses cristãos que lá estavam, e eles passaram a ser sal e luz. Eles começaram a anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos, queridos, como nunca, nesse mundo que a gente está vivendo, aonde a igreja ela tem se, sabe, quando a igreja lá ela não tem, ela tem se moldado às coisas do mundo, há um perigo muito grande. Quando o pecado ele deixa de ser pecado, está muito perigoso. E a Bíblia nos ensina: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa demonstrar às pessoas, que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus Cristo, através não apenas da nossa palavra, mas as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: esse é diferente. E na escola, aí o PP está com a gente hoje aqui. Quanto que na escola de vocês, os amiguinhos de vocês estão em busca, estão observando, para que vejam em vocês a presença de Jesus Cristo. Quando todos querem fazer aquilo que não deve, e vocês se posicionam, você não, espera aí. No trabalho, dentro de casa, nós vemos duas figuras muito importantes dentro de personagens bíblicos, quando a gente olha para a história de José do Egito, quando a gente olha para a história de Daniel, dois personagens bíblicos que viveram em contextos mais ou menos parecidos, mas que não abriram mão de ser diferentes no tempo em que eles estavam vivendo. Terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não retrocede na sua fé. Atos capítulo 7, versículo 1, ele fala para a gente: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Quando Estevão ele é acusado de maneira fraudulenta pelas pessoas, ao Sinédrio, pessoas que foram compradas para dissimular um testemunho contra Estevão, e o Sinédrio tinha o poder de condenar Estevão à morte. Estevão naquele momento ele podia retroceder a sua fé. Estevão podia chegar naquele momento e dizer: meus irmãos, olha, pensando bem, eles têm razão, eu não tenho razão. Pensando bem, irmãos, eu tenho que pensar na minha vida.
Nós, como cristãos, nós não podemos retroceder a nossa fé. A gente vive diante de uma sociedade que nos educa, está tentando nos educar uma vida totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Nós estamos vivendo numa cultura onde os nossos filhos estão sendo educados a não obedecerem os seus pais. Nós estamos vivendo uma cultura onde os adolescentes, eles não têm mais o compromisso de guardar a sua virgindade até o casamento. Quando se fala isso dentro de uma escola, quando se faz uma pergunta para um jovem da nossa igreja, um jovem cristão da nossa igreja: você é virgem ainda? E para muitos respondeu sim, é uma vergonha. E quando responde sim, a pergunta é: em que país, em que mundo você está vivendo? Em que século você está vivendo? A sociedade está falando para a gente o seguinte: olha, o certo não é certo, mas o certo ele é errado. E se você viver o certo, você está errado. Só que a Bíblia, ela nos ensina a não retrocedermos a nossa fé. Nem que se tivermos que ser morto. Nem que se tivermos que ser morto. E nós precisamos, como igreja, irmãos, e não é para ter um sentimento de orgulho, sabe, e dizer que eu sou e o outro não é isso que eu estou dizendo. Não é para criticarmos as pessoas, não, mas é para nós nos posicionarmos. E as pessoas que se posicionam diante deste mundo são pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Não retrocedem a sua fé. Quarto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero desafiar você, eu não vou ler aqui, porque são muitos versículos, mas se você ler do versículo 2 até o versículo 50, eu queria, ler em casa, vai ser uma bênção para a sua vida. Sabe o que Estevão faz? Estevão não chega para as autoridades, para os anciãos, para os escribas, e chegam para eles e fala assim: olha, meus irmãos, eu quero falar a respeito da minha fé, eu quero falar a respeito da minha pessoa, eu estou sendo julgado por vocês. Mas ao invés de dizer isso, o que Estevão faz? Ele faz um panorama bíblico. Ele faz um panorama bíblico. Ele começa lá no versículo 2. Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava... Ele começa uma história desde Abraão e vai contando a história do povo de Israel, vai falando do propósito de salvação de Deus. Era alguém que não estava lendo a palavra de Deus, mas é alguém que conhecia a história, é alguém que conhecia a palavra de Deus. E meus irmãos, não existe outra maneira, outra fórmula mágica de você crescer na graça e no conhecimento da palavra sem, de fato, a lermos. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos alimentados por ela. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai dizer para mim: Davidson, você não deve vir por aqui. Davidson, você tem que perdoar fulano. Davidson, você tem que amar mais. Davidson, não faça. Davidson, aqui. Sabe? É a palavra de Deus que me norteia diante do meu caminho. É a palavra de Deus que alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança. E é ela que me enche dessa presença do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus. E por último, irmãos, em quinto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa
que tem coragem de se posicionar. Atos, no capítulo 7, o versículo 51 até o 53. Ele vai dizer para aqueles homens, depois que ele faz o panorama bíblico: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Eles se posicionaram. Ele se posicionou. Ele chegou para aquelas pessoas e falou para aquelas pessoas, para os religiosos, para os líderes religiosos, e falou para eles: olha, eu não quero compactuar com vocês, porque eu tenho a minha grande responsabilidade diante de Jesus. Nos faz lembrar de Josué, no capítulo 24, versículo 15, quando ele fala: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele vai dizer aquela frase tão conhecida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos precisando, irmãos, nos posicionar como igreja. Nós temos que dizer, sabe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas isso só vai acontecer a partir do momento em que eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, mais Davidson vai prevalecer na minha vida. Enquanto mais Davidson prevalecer na minha vida, mais distante eu vou caminhar de Deus. Mas enquanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, menos Davidson vai deixar de existir. Mesmo que esteja diante de um momento final da vida, mesmo diante de momentos angustiantes, mesmo diante de momentos aonde a vida ela vai chegando ao fim. E Pedro, quando vai falar a respeito disso, ele vai escrever na sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 6, 1 e o versículo 6, quando ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, ele escreve a sua primeira carta às pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que saíram de Jerusalém, deixaram Jerusalém e perderam familiares e estavam em lugares distantes, porque fugiram da perseguição. E Pedro, ele vai dizer para essas pessoas: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto exultais. Alegria por passar a provação. Só vai existir quando? Só é possível quando? Quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se Deus olhar para você, qual é a testemunha? O que Deus falaria? Se Deus olhar para mim, o que Deus falaria? Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe o quanto nós necessitamos dessa graça de Deus, dessa presença maravilhosa de Deus, que é o Espírito Santo dele. E a oração que eu faço, em nome de Jesus, que é começar de mim, nós sejamos uma igreja de fato, cheia
do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém.